Boa tarde, vamos ver quem tá por aqui hoje. Gostaria de fazer um vídeo hoje bem curtinho, com um tema bem importante para os nossos dias, para as crianças neurodiversas, para os pais, um recadinho para os pais de crianças neurodiversas, para profissionais que trabalham com público neurodiversos. Hoje eu quero deixar esse recadinho para vocês, tá bom? E também para os ativistas, né, que estão sempre comunicando as famílias com temas, né, bem polêmicos e temas às vezes muito repetitivos, para que eles se foquem para estudar novos conceitos, né, e estudar informações que vai agregar no dia a dia da família. E meu nome é Cristiane Gentili, né? Eu tenho atuado atualmente como terapeuta natural, com intervenção natural, e um tema que eu hiperfoquei com muito carinho pela minha família ser neurodiversa, e a gente sempre buscou o que é natural para nos regularmos, e temos visto cada dia mais a importância disso. Quanto mais estudamos, mais a gente vê a importância disso e de como a falta do natural tem prejudicado a família, as pessoas no dia a dia. E eu queria falar um pouco sobre que a qualidade não está muito boa. Então o sinal está um pouco baixo. Espero que vocês consigam me ouvir. Certo, então tá bom. Atualmente, né, os jovens neurodiversos, eles têm sentido uma deficiência muito grande, serem muito críticos de si na parte da face, né? O que acontece, né? Existe uma flacidez muito mais apontada na região do rosto. Isso se deve devido à falta de estimulação facial, né? É sempre aquele falar muito, podemos chamar de preguiçoso, né? Eu posso dizer que eu também faço muito isso e tenho que estar sempre me policiando. Meu esposo sempre costuma falar que eu falo como se fosse um passarinho, que fala às vezes assim com a boca, só a boca mexe só um pouquinho, como se nada mais da face mexesse, né? Sendo que o correto é realmente a gente gesticular bem a boca, né? Então, às vezes as pessoas tendem a buscar tratamentos estéticos, né? Com botox, químicas, nada contra, mas buscam diversas alternativas, sendo que não vai fazer muito efeito. Pode até virar um efeito negativo para ela mesma. Por quê? A gente, né, por isso que eu sempre falo na intervenção natural, para os neurodiversos, na verdade é para qualquer pessoa, né, mas o neurodiverso ele tem uma tendência depressiva, de se autodepreciar, de muita crítica, e o nosso rosto ele tem que ser gesticulado. Então, por isso que uma criança, o ideal é que ela faça teatro, que ela faça música, que faça canto, para gesticular bem a boca, para que ela tenha uma boa dicção, para que ela tenha uma boa desenvoltura, para que ela saiba conversar, né? Você concorda que uma pessoa extremamente tímida, ela vai ficar mais reclusa e vai dialogar menos. Então, articular menos os músculos da face, né? Ó, eu vou falar de forma exagerada. Tem pessoas que falam com uma dicção super perfeita. Ao falar, ela gesticula bem a face, todos os músculos da face. Quanto mais sorrir, mais a gente gesticula. E um estudo científico prova de que tem fonos de plantão, elas podem me confirmar. A importância de uma fono na vida de uma criança é fundamental. Minha filha fez fono e ela entendeu isso ouvindo de um profissional. Às vezes eles não ouvem só da gente, mães, né? E ela viu e entendeu que de fato era verdade. Uma fono dá diversos exercícios que nada mais é do que estimular a dicção, trabalhar a musculatura, não só dos lábios, mas a parte interna, da língua, e inclusive da parte da fono, né, da criança, para que a fala saia com ar. Então tem pessoas que já falam, só de eu ouvi-las, eu já entendo que aquela pessoa está com o sistema laríngeo bloqueado. E eu entro com intervenção natural aí, com tratamentos, né? Eu sempre busco uma boa fono para trabalhar em parceria, para que ela trabalhe junto comigo, porque a gente não consegue trabalhar sozinhos. Assim como a fono precisa de um terapeuta natural, um terapeuta natural precisa de uma fono, né? Por quê? Além da parte laríngea, tem essa da musculatura que eu tô falando, e eu sempre falo pra minha filha, sorri bastante, né? Tenta rir mais, se divirta-se. Se você quer que sua feição não fique tão murcha, tão pra baixo, tem que rir, tem que brincar, levar a vida com mais leveza.
E isso tem que ser trabalhado no coração das nossas crianças, para que elas entendam que não tem nada de errado com ela. Que o nosso rosto, a formação dele se dá à nossa desenvoltura, né? E uma outra coisa interessante é que já foi provado em estudos científicos de que o simples fato da gente rir assim, olha, eu vou rir de uma forma robótica, tá? Assim, ó. Só de fazer assim, o cérebro, ele já entende que eu estou sorrindo. Então, ele libera os hormônios essenciais, né, que é a serotonina e outros hormônios essenciais. O cérebro trabalha de forma onde hormônios são liberados, que traz alegria e nos dá prazer. Então, sorrir é necessário, né? Gesticular é necessário. Então, ainda que você sorria assim, seja um sorriso, né, tímido ou não, é importante. Nós temos que sorrir. O ser humano nasceu para sorrir. Então, se seu filho fica só trancado no quarto, não sai, não se socializa, como é que ele vai obter esse desenvolvimento que ele precisa, né? Esse metabolismo que tem a ver com a sua interação social, né? Com a sua face. Então, jovens, se você está sentindo que o seu rosto está muito flácido, né? Muito murcho, caído para baixo, então estimula ele, faça esfoliações, coloque cremes, busque sorrir, busque cantar, faça teatro, né? Busque trabalhar a face para que com o tempo a musculatura enrijeça, tá? E fique mais forte. Outra dica especial também como terapeuta natural é o cabelo, né? Eu vou focar a cabeça hoje, tá? O couro cabeludo tende a ser muito hipersensível. Isso se deve devido ao uso de shampoos com muitas químicas. Nós já temos os sentidos hipersensíveis, tá, gente? O ser neurodiverso, ele tem os seus sentidos mais aflorados, muito mais do que uma pessoa comum. Por isso, as sensibilidades em diversas áreas, desde a área alimentar, os 5 sentidos são muito aflorados. Enfim, então, nós temos mais motivos ainda para nos preservarmos. Mas essa dica que eu dou é sempre para todos, né? Evitar shampoos com químicas. O lauril, que é um dos componentes que tem nos produtos de shampoos e condicionadores, ele foi feito apenas para fazer espuma, sendo que a espuma não é ela quem limpa, né? Então, não precisa ser um produto que tenha lauril. A gente pode adquirir um produto orgânico. Então, eu peço a vocês que se atentem. Quando for comprar, sempre comprar com selo de orgânico ou vegano. Vegano é que não seja só vegano, porque vegano não é necessariamente orgânico. É apenas sem nada, sem ingrediente animal, né? Mas ele pode ter química e ter... O ideal é que seja orgânico, tá? Porque o orgânico não tem nenhuma química. O lauril tira a proteção do couro cabeludo. As glândulas sebáceas que liberam a gordura, tira toda aquela proteção. Então, nosso casco cabeludo acaba absorvendo componentes químicos que são totalmente ofensivos. Por isso que pessoas estão ficando com o cabelo muito mais ralo, mais cedo, mais branco mais cedo. É muita química. É igual uma pessoa quando faz uma cirurgia bariátrica ou alguma cirurgia onde toma muita química e os cabelos começam a embranquecer. De uma forma ou outra, os produtos cosméticos, ao longo do tempo também é química e a gente acaba tendo queda de cabelo, fica com o cabelo mais ralo, os cabelos embranquecem, ficam mais envelhecidos mais cedo, tá? Então, esteja atento a isso, porque as indústrias farmacêuticas não vão fazer isso e é a gente que tem que fazer, tá bom? Então, essa sensibilidade se dá devido a isso. Eu tinha muito isso, aí eu comecei a lavar só com shampoo vegetal, condicionador vegetal. Aqui meu começou a nascer mais cabelo e tava ficando bem mais calvo, né? Começou a nascer um monte de cabelo novo e ficou mais cheio. E eu perdi aquela sensibilidade que eu tinha no couro cabeludo. A minha filha também. Hoje ela desembaraça o cabelo sem nenhuma dor, nenhum sofrimento no couro cabeludo. E o cabelo agradece, né? Então, essa é uma dica do cabelo, né? Eu dei a dica da face. Da boca é a principal, né? Para vocês trabalharem a musculatura da boca. Se policiem, né? Corrijam a dicção. E também o olho, né? O olho da gente. O ser neurodiverso, ele tende a hiperfocar muito. Isso eu foco mais nos TDAs, nos autistas, crianças superdotadas. Tendem a hiperfocar muito de um olho só. Se vocês repararem, o meu olho, esse olho aqui, ele é menor que esse. Ele sempre foi menor, mas com o tempo tende a ficar muito pior. Porque eu sempre acabo hiperfocando mais em um. Isso você já pode observar desde pequeno. Então, um oculista normal, ele raramente identifica isso. Na verdade, quase nunca. Tanto que eu fiquei sabendo recentemente com um médico. A minha médica, que é especialista em superdotação da minha filha, indicou ela para um oculista para uma avaliação
que, eu esqueci qual é o nome, eu teria que sair daqui para eu pegar, mas é uma avaliação onde identifica melhor isso, sabe? E consegue amenizar essa diferença que tem no olhar, para que a pessoa... Isso se deve totalmente ao ser neurodiverso. É uma coisa muito específica que nós temos e dá para ser intervido para que você no futuro não fique com a estética. Quem quiser pode me chamar no privado. Depois, quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar o exame, tá? Que vocês podem pedir, que é um nome bem difícil, não é um nome padrão comum, não é oftalmo, não é um nome assim comum, para que vocês possam levar os seus filhos. Esse médico só tem um em São Paulo, inclusive hoje, se você for agendar com ele, você só vai ter consulta lá para agosto, setembro, de tão difícil que é passar nele, mas vale muito a pena, porque você vai ter uma intervenção natural para que você não tenha um olho mais aprofundado. O olho acaba afundando com o tempo, de tanto que hiperfoca, e um fica menor que o outro. E oculista nenhum normal identifica isso na gente, sabe? Esse médico, ele acaba dando... usando aparelhos muito mais sofisticados, né, assim, que nem existe direito no Brasil, uma coisa bem novidade mesmo. Então, caso você tenha já algum dia na vida se incomodado com ter um olho menor que o outro, esse é um motivo muito comum para pessoas no espectro neurodiversas, tá? E quando vocês forem falar, procurem regular o tom da voz, porque isso acaba dando alguns distúrbios no sistema laríngeo e acaba desregulando a gente de forma hormonal, né? As pessoas tendem a ter transtornos como, por exemplo, tireoide, né? A tireoide desregula, ela fica desregulada e acaba tendo alguns problemas de saúde. Então, o ideal é que você, pai e mãe, esteja atenta à regulação da voz do seu filho. Se ele está falando desregulado, já busque um fono para que regule o tom da voz. O tom da voz, mas como assim regular o tom da voz? É aquela voz com a expressão padrão, né? Onde ela tem que controlar as emoções. Normalmente precisa até ser acompanhado junto com um psicólogo e não só o fono. Porque a voz, você tem que ter uma ideia de que a nossa voz, ela tem que ter uma entonação, né? De aumento, de baixar, mas não apenas um. Tem pessoas que falam de forma cantada. Então isso já demonstra algum distúrbio, né? Algum descontrole no sistema laríngeo, né, onde isso pode trazer comorbidades, como, por exemplo, problemas emocionais, distúrbios hormonais e tireoide e muitas outras coisas. Então, o nosso corpo, ele fala, né? Eu acabei de falar com você sobre essas disfunções que acabam ocorrendo na vista, na face caída, na boca que não mexe, fica com o rosto caído, né? E os problemas hormonais ligados ao sistema laríngeo, devido à entonação da voz. Então, se você sente que a sua voz não está regulada, seu filho fala de uma forma muito expressiva, muito alta, ou então muito baixa, ou então com muita desregulação, busque a ajuda de um profissional para que ele regule essa voz, porque com o tempo isso traz sérios transtornos, tá bom? Então é isso, hoje eu falei um pouco sobre essas intervenções naturais que a gente pode estar atento e olhar e intervir de forma natural para que no futuro a gente não tenha problemas, né? E espero que vocês estejam atentos. No próximo dia eu posso falar dos outros sistemas, né? Hoje eu falei do sistema laríngeo e também um pouco da face, né? Dos transtornos que podem vir a ocorrer se nós não nos atentarmos. Mas são observações que muitos se queixam, né? Uma outra coisa também é um olhar muito padrão, né? O ser neurodiverso, e às vezes se olha no espelho, ele quer pôr aquela roupa, mas ele não se enquadra. Ou então aquele cabelo com aquele acessório, ele não se enquadra. O que acontece? Acontece que o olhar do autista, o olhar do ser neurodiverso, é muito cheio de padrão. E existe uma paleta de cores para cada indivíduo, né? E ele sente isso, ele não sabe o que é ali, aquele incômodo, mas na verdade são as cores que não estão no padrão que o cérebro dele gostaria que estivesse. Então o ideal é que a pessoa estude sobre isso. Qual seria a minha paleta de cores? Que cor combina comigo? E se ele está se sentindo mal, que ele não leve essa culpa para ele. Tem algo errado comigo? Não tem nada errado com você. É o seu olhar que tem padrão, né, que é simétrico. E quando ele olha as cores, ele vê que tem alguma coisa errada. É igual um cabelo, né? Minha filha tem cabelo cacheado, eu também. Tem dias que a gente começa com o cabelo de um jeito e se acha horrível, simplesmente não quer sair de casa. Isso é super comum, é aquele olhar padrão, clean, que quer que as coisas estejam perfeitas. E nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito e nunca vamos ser.
Então tem que ter uma aceitação. Tem que entender que o nosso olhar é muito crítico, ele encontra muitos defeitos. Isso é muito bom para algumas coisas, mas para outras não é bom. Ele é bom, por exemplo, para eu que trabalho com alfaiataria, e eu gosto de fazer tudo com perfeição, e eu vejo defeito em tudo, e eu vou lá e ajeito e fica de um jeito que realmente fica maravilhoso. Ou se qualquer coisa que você for fazer de forma artesanal, você vai sair muito bem. E ao mesmo tempo vai sofrer, então, porque para você nunca vai estar perfeito. Então você tem que ter a consciência de que esse é o seu cérebro que funciona assim. Ele é muito crítico e você não pode se julgar e nem trazer culpa. Culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode carregar, né? E é uma coisa que não é legal carregar ele. É bom saber o porquê, porque você isenta da culpa, né? Eu sempre gostei de buscar respostas porque nos isenta da culpa e nos traz leveza para viver, né? E isso é muito legal. Você vê que isso acontece por conta disso, né? Meu rosto tá flácido porque eu não tô conversando muito, não tô gesticulando muito, eu não tô cantando, não tô fazendo teatro, e vivo com a cara de mau humor, vivo emburrado, vivo com a cara murcha. É lógico que ele vai ficar murcho, né? Então eu tenho que trabalhar a minha face, a minha expressão, eu tenho que me animar, me erguer, buscar aromas que traga paz, né? Sentir aromas que traga alegria, que traga leveza, e se isentar dessa culpa. Né? Se meu couro cabeludo machuca ao pentear e meu filho chora, ele não é uma criança chata, ele não é uma criança enjoada, não, ele realmente sente dor. Então vamos lá buscar um shampoo orgânico para que ele não se machuque ao pentear e o couro cabeludo dele fique mais protegido e tenha gordura de proteção, onde vai impedir essa hipersensibilidade e amenizar essa hipersensibilidade, né? E tudo tem uma forma, tudo tem tratamento, para tudo tem resposta, basta a gente procurar, tá? Basta a gente ir atrás, tentar se entender, tentar se autoconhecer, que isso traz muita leveza, tá bom? Hoje eu tô indo pra Ipatinga, Minas Gerais. Um beijo, Débora, daqui a pouquinho eu tô aí, amanhã cedinho, né? Mas eu quis fazer esse vídeo rapidinho, porque eu tava fazendo toda segunda e ontem eu não consegui. Então, deixo aqui o meu beijo para vocês com essas dicas de intervenção natural. Quem precisar de alguma consulta, pode me procurar no privado, tá bom? Um beijo para todas, fiquem com Deus. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Eu espero mais um tempinho, mas é muito legal esse mundo neurodiverso, né? Eu gosto muito do ser neurodiverso, eu acho que foi uma forma que a gente encontrou de nos comunicarmos e entendermos que nós somos seres comuns, somos seres como todo mundo, porém com algumas sensibilidades que precisam estar atentas e serem vistas, serem percebidas e não julgadas, né? E se você for ver, tem diversos neurodiversos por aí, assim como hoje já se fala de que é 1 a cada 2. Não existe mal nenhum nisso. E desde o começo eu sempre senti isso. Eu acho que o pior de tudo está no preconceito. Preconceito das pessoas, de serem sempre críticas, de julgarem, de não tolerarem, de não serem tolerantes. E viver em um mundo tão desregulado, né? Um mundo onde tudo é desregulado, tudo é químico, tudo é artificial, né? Tudo é ofensivo, né? Tudo nos afeta, tudo é muito ruidoso. E o mundo não foi criado assim, ele não foi projetado para ser assim. Porém, o homem foi modificando, crescendo e tudo isso não tinha como não trazer sequelas, né? Eu sempre falo aqui, sempre volto a repetir, de que há 50 anos atrás o índice de crianças autistas era muito menor, elas sempre existiram, porém não eram com tanta comorbidades. Hoje em dia, por meio da gestação, a criança já vem com muitas químicas inseridas em seu corpo, no seu metabolismo, com seu DNA já comprometido, e por isso tantas comorbidades no meio de crianças autistas, algumas mais leves, outras moderadas e outras mais graves. Então, se você pretende engravidar, eu te aconselho a fazer uma desintoxicação total de químicas, usar só produtos orgânicos naturais, nada sintético, para que o seu bebê possa ser gerado em harmonia com a natureza, como Deus projetou para que ele fosse, né? Ingira alimentos sem conservantes, sem químicas, a sua criança vai crescer com mais saúde, você vai gerar saúde para ele, vai fornecer saúde para ele e ele vai crescer com saúde. Isso vale, gente, para todo ser humano. Mas se você quiser trazer uma criança ao mundo,
que seja dessa maneira, né? De forma natural. E eu posso te ajudar nesse processo como um trabalho de doula, onde eu ensino a mãe, introduzo a mãe uma linguagem, uma visão 100% humanizada, desde a alimentação, né, a sua forma de vestir, sua forma de cosméticos, seus cosméticos, de que usar, para que ela tenha, para que ela absorva a saúde e o bebê nasça com saúde, né? E também o parto normal, né? Onde já foi provado que o parto normal hoje, o essencial dele para a vida humana, é o ato de parir, quando a cabecinha do feto bate na vagina, aquilo libera um hormônio essencial para o desenvolvimento do cérebro daquela criança. Um hormônio que somente naquele ato ele consegue absorver, né? O ato onde ele diversas vezes ele vai batendo no canal da vagina da mãe, né? Para sair, para poder dar a dilatação. Esse processo é maravilhoso. Já foi provado isso nos estudos lá de fora, em países estrangeiros, onde nós doulas temos acesso a essa informação, onde nos mostra e a gente educa, ensina a mãe a importância do parto normal. Ainda, gente, que tenha tido apenas o trabalho de parto, ela pode até vir a ter uma cesárea, mas o trabalho de parto é essencial para o desenvolvimento do bebê. Por isso, o enorme aumento de cesáreas é exatamente significativo a esse enorme número de crianças com doenças neurodegenerativas, com doenças como autismo, né, e muito mais. Então, autismo não é uma doença, né, eu gosto sempre de falar isso, é uma forma de ser, o ser autista, né, eu sou um ser no espectro autista, tem diversas pessoas no espectro autista, mas a comorbidade que é trazida ao ser autista é que tem afetado a população, e essas comorbidades se devem a diversos fatores ambientais, né, e que não vai ser divulgado, né, é divulgado em pequenas escalas, onde a gente que tem que unir tudo e passar a mensagem, porque é divulgado que as químicas cosméticas fazem mal, é divulgado que o parto normal, a criança nasce com muito mais saúde, já foi divulgado que a mulher libera um hormônio no ato do trabalho do parto, onde a cesárea não consegue liberar, e diversas informações são fornecidas e a gente vai ajuntando. Já sabemos que o poliéster faz mal, afeta as pessoas sensorialmente. Então, tudo que não é natural faz mal. Tudo que não é natural nos afeta e tem afetado. Essa é a indicação que eu dou para vocês, para que você que busca uma qualidade de vida, uma saúde melhor para o seu filho, busque essas coisas, né? Estude esses temas e tente olhar de uma forma naturalista para tudo que está em sua volta, buscando viver isso, tá bom? Esse é meu recadinho de hoje, que eu dou com muito carinho para vocês. Eu sou uma pessoa que ama a natureza, sou hiperconectada, sou hipersensível, o que chamam de sinestésica, né? E, inclusive, esse é um tema legal para falar também da sinestesia, porque a sinestesia os ser neurodiversos, autistas principalmente, superdotados, eles têm uma inteligência sensorial muito grande, né? O que chamam de transtorno sensorial, eu chamo de inteligência sensorial, porque esses sensores bem preservados, eles são valiosíssimos, eles são preciosíssimos. E como é que funciona? O nosso cérebro, o sistema da audição, olfato, né, visão e tato, uma pessoa típica, comum, né, eles são separados, né, eles são separados, mas uma pessoa hipersensível, sinestésica, como eu, outras pessoas autistas, eles se conectam. Então, quando a pessoa vê, ela sente o cheiro ou ela sente o sabor. Quando ela sente o sabor, ela já vê e já sente. Os três eles são conectados. Não sei se vocês conseguem me entender, mas eu tenho um post aqui no Instagram onde fala sobre isso, sobre a sinestesia. Você pode buscar depois, lá tem um desenho do cérebro e mostra como eles se conectam. Então, minha filha, por exemplo, desde pequenininha, ela tinha mania de cheirar o alimento. Quando ela cheirava, ela já sabia o sabor. Hoje ela come uma maçã, ela sabe que tem o gosto do agrotóxico, porque ela já consegue visualizar aquilo, né, pelo sabor. E vice-versa. Então, a visão, às vezes a gente vê e já sente aquilo, né? Sente aquela coisa forte, porque é interligado. Só quem consegue saber. Não pense que todos são assim, porque não são. Só quem consegue saber mesmo, porque estudos provam, já foram feitos estudos,
né, por imagens, onde revela que o cérebro atípico é diferente, o cérebro neurodiverso é diferente. E essa linguagem tem que ser percebida e respeitada pelos pais, né? E olhar isso com amor, olhar como algo que dali pode ser extraído algo lindo. E essa criança não tem que ter raiva de ser assim e nem se sentir diferente por ser assim. Ela tem que se sentir como uma pessoa que foi criada pelo Criador, por Deus, com o único propósito de que ela sirva, né, a comunidade, sirva as pessoas de alguma forma, né? Todos nós temos uma missão na Terra e nós temos que fazer o uso dela, né? E para isso nós temos que nos autoconhecer, tá bom? Gente, é muita coisa, qualquer tema que eu toco, eu acabo sempre lembrando de algum detalhe específico que eu gostei muito de aprender. E eu espero poder compartilhar minhas pérolas com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu comecei a falar esse ano, eu nunca gostei de fazer live, não gosto de me expor. Mas eu tô fazendo com o único propósito de deixar um registro aí pra minha filha, né, pros meus netos. E poder compartilhar com pessoas temas que eu tô sempre repetindo. Então, se vocês gostarem, eu gostaria que vocês, quem puder comentar no privado e falar, Cris, eu tô achando legal esse seu conteúdo. Porque eu falo de forma muito simples, né? Eu não sou médica, eu sou uma simples terapeuta. E amo estudar, amo muito estudar, muito, muito. Eu encontro prazer nisso. E então, eu quero muito poder compartilhar com vocês. Então, se vocês gostaram, se puder compartilhar depois no privado, falar, Cris, eu acho legal essa sua forma de falar, é simples, mas dá pra entender. Me ajudem aí, tá? E até mesmo para dar dicas. Cris, poderia falar sobre tal tema ou alguma coisa assim? Eu tô para ouvir vocês, tá bom? Eu não sou ativista, nem sou blogueira, né? Como falam. Não sou nada disso. Apenas sou uma mãe que tem uma filha neurodiversa e que tenho atendido muito hoje esse público. Quero morrer fazendo partos, né? Empoderando mulheres a se cuidarem de forma natural e se autoconhecerem. Eu gosto muito disso, então eu tô cumprindo o meu papel, minha missão aqui na Terra. Eu sei que muitas pessoas são gratas por isso, na minha vida íntima, no meu dia a dia, e eu queria abrir isso de uma forma ou outra para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada a todos que me mandaram um coraçãozinho aí, Pati. Um beijo grande, tá? Obrigada. E quem puder me chamar no privado para mandar uma mensagem, podem mandar, porque eu, assim como muitos de vocês, eu também sou muito crítica, eu odeio me ver. Eu sempre assisto depois, eu odeio me assistir, não gosto de me assistir, nunca gostei. Desde criança eu odiava tirar foto. Mas para mim é um esforço muito grande, inclusive para me fazer bem, né? É uma coisa que eu preciso desenvolver. Se eu quero dar um exemplo para minha filha, e eu sei que isso faz bem, eu tenho que desenvolver. Eu já fiz muito teatro na vida, fiz muito balé, o que me ajudou muito, né? Mas era sempre em grupo, nunca sozinha. Eu cantava, fazia teatro musical, mas era sempre em grupo, nunca sozinha. Então hoje eu tô fazendo algo sozinha. Pois é, Paty, eu sou uma mulher de 43 anos e sempre recebi esse nome de fofa, de não sei o quê. E isso me incomoda muito até, né? Porque é uma coisa que os seres autistas também tendem a ser assim, muito fofos, muito infantilizados, por terem um parecer... Ai, obrigada mesmo. Por terem um parecer sensível, eles acabam sendo pessoas muito sensíveis, né? E muitas vezes não levado a sério. É impressionante, né? Como eles não levam a sério. Então, se mascarar, né? É o masking, que é o que falam, é muito comum no meio neurodiverso, para que a gente obtenha respeito, né? E seja voz. E existe todo um treino para isso, né? Um treino no sentido pessoal, onde a própria pessoa, onde a própria pessoa, ela acaba criando uma forma de ser para que imponha respeito e seriedade, né? Exatamente mesmo. E o bom, Paty, é que eu sempre falo para as pessoas que o Asperger, ele acaba sendo um repelente, né? Eu falo para as pessoas que eu sou um repelente. Eu afasto as pessoas ruins e atraio as pessoas boas, porque as pessoas ruins, elas são críticas, elas põem defeito em tudo, elas são desconfiadas, né? Você já vê na cara delas a desconfiança. Então, dessas pessoas a gente não quer estar perto, né? Então, tá tudo bem. Mas o que eu penso são aquelas pessoas boas, generosas, do coração bom, um coração puro. Elas nos amam, né? Querem levar para casa. As senhorinhas, as vovós, como eu sempre amei estar com pessoas assim. Então, não liga de ser assim também, faz parte, a gente nasceu assim. Eu nasci criança, cresci trabalhando com criança e vou morrer criançona e não tô nem aí, gente. Eu subo em árvore até hoje.
né? E hoje eu tenho feito coisas que eu amo fazer, que é mexer com ervas, chás, flores, tudo que a natureza nos dá, e tenho amado fazer. Então, eu tenho uma outra página chamada Doulas_SP. Eu vou marcar aqui também, tá? E hoje tá com o nome Doulas_Ipatinga, porque eu tô numa transição, trabalhando, atuando em São Paulo e em Ipatinga, que é Minas Gerais. Em breve vocês vão começar a ver vídeos em chácaras e sítios e não mais aqui. Mas vai ser uma transição muito especial, tá bom? Eu me despeço agora, que eu tenho que ir. Tem um ônibus marcado agora para ir para Ipatinga. E daqui a pouquinho, semana que vem, a gente se vê por aqui de novo, tá bom? Obrigada, Paty. Adorei, viu, te conhecer. Espero te ver mais vezes por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se fala. Tchau, tchau.